santo é o teu nome, Senhor. Toda honra, toda glória seja dada a ti. Aleluia. Amém, irmãos. Boa noite, Pai seja convosco, amém? Tome o seu lugar, fique à vontade. Glória a Deus pela sua vida. Aleluia. Estão agora renovados pela presença do Senhor. Dá um amém aí bem forte. Aleluia. Só coisa luz aqui para mim, tá? Que foi desligada. Aleluia. Geraldo. Glória a Deus. Amém? E aí, hoje é a quarta do Espírito Santo. Se tem uma pessoa, se tem algo na nossa caminhada cristã que não pode faltar, é o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Amém? Eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor em Atos. Essa passagem é muito conhecida por todos nós, mas eu quero atentar para um outro rumo dessa mensagem. Atos 5. Só essa aqui. Obrigada. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Atos 5. É a história de... É a história de quem? Nem estou ouvindo vocês. A história de quem? Só dele? Ah, tá. Ananias e Safira, né? Esse casal aí que escolheram fazer uma parceria não tão legal, né? E a gente vai ler um pouquinho aqui. Vamos lá? Mas um homem chamado Ananias, casado com uma mulher que se chamava Safira, vendeu um terreno e só entregou uma parte do dinheiro aos apóstolos, ficando com o resto. E Safira sabia disso. Então Pedro disse a Ananias: por que você deixou Satanás dominar o seu coração? Por que mentiu para o Espírito Santo? Por que você ficou com uma parte do dinheiro que recebeu pela venda daquele terreno? Antes de você vendê-lo, ele era seu. E depois de vender, o dinheiro também era seu. Então, por que resolveu fazer isso? Você não mentiu para seres humanos, mentiu para Deus. E assim que ouviu isso, Ananias caiu morto. E todos os que souberam do que havia acontecido ficaram com muito medo. Então vieram alguns moços, cobriram o corpo de Ananias e levaram para fora e o sepultaram. A mulher de Ananias chegou 3 horas depois, sem saber o que havia acontecido com o marido. Aí Pedro perguntou a ela: me diga, foi por esse preço que você e o seu marido venderam o terreno? Foi, respondeu ela. Então Pedro disse: por que você e o seu marido resolveram pôr à prova o Espírito Santo do Senhor? Os moços que acabaram de sepultar o seu marido já estão lá na porta e agora vão levar você também. No mesmo instante, ela caiu morta aos pés de Pedro. Os moços entraram e, vendo que ela estava morta, levaram o corpo dela e sepultaram ao lado do marido. E toda a igreja e todos aqueles que souberam disso ficaram apavorados. Pode sentar no seu lugar. Quando a gente lê essa passagem, a gente sempre remete aos dízimos, né? E realmente o pecado de Ananias e Safira foi porque realmente eles roubaram a Deus com a parte financeira, né? Mas o que eu quero falar com você hoje nessa noite é que para chegar a esse ponto, algo já estava sendo plantado muito antes no coração deles. E é esse o perigo que muitas das vezes nos leva ao estupim da coisa, né? Quando as pessoas vejam,
sonegou o dízimo. Para a pessoa sonegar o dízimo, muita outra coisa já passou no coração dela, para ela chegar e fazer o acontecimento. E Ananias e Safira, eles não cometeram somente o pecado de não ser sincero, não com o profeta, não com o apóstolo Pedro, mas com Deus. Eles cometeram outro pecado também, que foi o pecado da iniquidade. Porque o pecado, a palavra de Deus diz que eles estavam já pensando, né? Eles não chegaram lá e falaram assim, foi só isso, ou cometeram algo por não ter tido instrução. Porque há uma diferença quando a gente erra, às vezes a gente errou, aconteceu alguma coisa, a gente não queria, aconteceu, fugiu do nosso controle, e há uma grande diferença que a gente sabe que está errando e está calculando as situações. E é esse o pecado de iniquidade. Quando eu sei que eu vou errar e mesmo assim eu vou lá e faço. Vou lá e fico criando situações, pensando em uma história para cometer aquele pecado. Quando, não, eu sei, eu vou errar, mas porque Deus é bom, Ele vai me perdoar. Então, a partir daquele momento, não é só um pecado, é um pecado de iniquidade, que leva à frieza espiritual. O que aconteceu aqui? Ananias e Safira, eles estavam envolvidos. Qual era o momento que aquela igreja estava envolvida? Que cenário eles estavam vivendo? Não era qualquer cenário, eles não estavam apenas se reunindo, eles estavam no ápice da igreja daquele momento. Se a gente for pegar o capítulo anterior, o capítulo 4, a gente vai ver muitas coisas. Eles se reuniam, o milagre acontecia. Eles estavam tão envolvidos pela presença do Espírito Santo que o coração dele ficou generoso, o coração daquele povo. Eles não eram obrigados a vender as terras e dar o dinheiro tudo. Não, olha o que a passagem disse assim, antes de você vender o terreno, esse terreno era seu. E depois que você pegou o dinheiro também continuou sendo seu. Então, eles não eram obrigados a dar aquele dinheiro. Mas o mover do Espírito Santo estava tão grande que o espírito de generosidade que vem do Espírito Santo também estava envolvido ali naquele povo. Então, o que aconteceu? Eles viram que todos, quem tinha as propriedades, né, quem tinha a fazenda, estavam fazendo isso. Eles repartiam, não tinha necessidade naquele momento aquele povo. Pois tudo que eles entregavam, eles repartiam de forma igual. E a partir do momento que eles se prontificaram, não, nós vamos fazer isso, aí é que está a questão. Porque em nenhum momento eles eram obrigados, mas a partir do momento que eles disseram, não, a gente vai fazer, então bora fazer direito. Porque a pior coisa é a gente dizer que está dentro de um negócio e quando chega na hora do vamos ver, a gente fazer de qualquer jeito. Ou a gente escolher, não, eu disse que eu ia fazer, né? Eu disse que eu ia me comprometer, mas espera lá, não precisa tanto. Não, eu disse que eu ia entrar na dança lá, mas Raquel sempre marca ensaio todo dia. Não é para tanto. Não, eu disse que eu ia estar no diaconato, mas de novo, uniforme novo. Não é para tanto. Eu disse que ia estar no louvor. Lá vem a Amanda e marcar ensaio, não sei o quê. Não, mas eu ouço aqui a música em casa e está beleza. Não é preciso eu ensaiar. Então, se a gente se comprometeu a fazer, então que se faça direito. E aquele momento Pedro falou, olha, quando você se comprometeu, você não se comprometeu comigo. A grande questão era, e a grande questão é ainda hoje, que às vezes quando nós nos comprometemos com algo, nós esquecemos que nós estamos comprometendo, firmando uma aliança com Deus e não com os homens. E quando ele alerta, ele disse, olha, você não mentiu para mim. Você mentiu ao Espírito Santo de Deus. Ao Espírito Santo de Deus. E ele cai morto. E é engraçado que as alianças que a gente faz na nossa vida, elas têm muito efeito. Muitas vezes eu já falei assim, não, ninguém faz a minha cabeça. Não, a minha cabeça está feita. Minha cabeça está feita, ninguém faz.
Mas se eu ando sempre com uma pessoa, que ela sempre tem uma mania, e eu estou direto com aquela pessoa, eu vou pegar a mania daquela pessoa. Não tem jeito, porque é a convivência. É a convivência. Se eu estou do lado de uma pessoa que toda hora fala palavrão, isso não vem de mim, mas todo dia eu estou ali. E como eu estou absorvendo aquilo toda hora, em algum momento um palavrão vai sair da minha boca. Porque é aquilo que eu estou escutando todo dia, diariamente, por mensagem, por fone. Então, Ananias e Safira eram o quê? Era um casal. E presta atenção agora. Não é porque há uma aliança de casal, há uma aliança quando se casa, de um companheirismo, né? Mas presta atenção aqui, olha esse companheirismo. Às vezes, quando, não posso falar, né, que eu ainda não sou casada, mas você que é casado aí, tem coisas que você não concorda dentro de um casamento. Opinião, desavenças. Não sei, às vezes a mulher está aqui na igreja e o esposo ainda não é de Jesus. Como é que uma mulher dessa, por exemplo, vai tirar o dízimo? Meu esposo não é cristão, ele ainda não entendeu sobre a doutrina do dízimo. É um pouco complicado mais as situações. Mas às vezes os dois estão no ambiente da presença de Deus e acontece alguma coisa e falam, olha, diz para o pastor que eu estou doente, mas ele não está doente. Ele só não queria ir para a igreja. Não, tu diz lá que eu não estou bem, viu? Estou doente. Aí lá vai a mulher mentir. Pastor, ele não veio porque ele está doente. A pessoa não quer ir sozinha, ela ainda quer levar o outro. E era esse tipo de aliança. E olha só que Deus nos desperta para hoje, porque eu não quero falar só sobre dízimo para você, sobre oferta, mas justamente o que aconteceu antes deles sonegarem a situação do dinheiro. Um desvio de caráter, que é muito forte. Um desvio de caráter. Eles estavam envolvidos com a igreja. Ananias e Safira estavam envolvidos na obra do Senhor. Estavam ali com o povo. Estavam envolvidos em um cenário de avivamento. Mas isso nos aponta que nem sempre o cenário pode estar pegando fogo aqui. O avivamento na igreja, a gente vendo milagre acontecendo, maravilhas, Deus operando, pessoas chegando, aceitando Jesus. Mas quem é que pode fazer a obra em mim? É o ambiente? É a situação? O Espírito Santo, assim como Deus Pai, Deus Filho, ele é muito educado também. Ele precisa da sua permissão para poder operar. Porque quando o Espírito Santo começa a operar, ele vai fazer algo que vai ser um toque de intimidade. Ele vai mexer em coisas que estão guardadas há muito tempo. Ele vai mexer em situações que não mexe nisso daí que eu já enterrei. Mas enterrar não significa curar. Então, quando a gente enterra uma situação e não permite que Deus sare aquela situação, aquela ferida ainda está lá. E toda vez que alguém falar alguma coisa que pareça com aquela situação, vai voltar tudo de novo. Então, eles estavam envolvidos num ambiente de glória, de maravilha, avivamento, mas eles estavam só envolvidos. Nada pode ser maior do que a presença de Deus na nossa vida. E às vezes, quando a gente está muito envolvido com a obra, a gente sempre tem que nos avaliar. Porque às vezes eu já venho para a igreja pelo impulso, porque eu já estou todo dia aqui mesmo, minha roupa já até sabe. Eu já vim. Estou envolvido em tudo, em todos os afazeres da igreja. Eu estou envolvido em todos os trabalhos. Eu sou aquela pessoa ativa. Mas será que eu estou envolvido só com a movimentação? Ou estou envolvido com o Espírito Santo de Deus? São pontos a gente perceber. Porque às vezes a palavra do Senhor diz que quando o dia mau chegar, quem vai ficar de pé não é aquele que ficou envolvido com a obra. Envolvido com as coisas, com os aniversários, é aquele que ficou envolvido com o Espírito Santo.
É aquele que permitiu ele agir. 3 coisas aqui. Isso nos aponta para as respostas duras que Pedro faz. Por que você deixou Satanás dominar o seu coração? Por que você mentiu para o Espírito Santo? Se alguém chegasse e perguntasse para você, vem cá, Gabriel, por que tu mentiu para o Espírito Santo? Vem cá, Emily, por que você deixou ser enganado? Essas perguntas que Pedro faz é muito forte. E se fosse hoje o nosso dia, eu? Para quem mentiu para o Espírito Santo? Eu? Não, nunca. Mas como é que a gente mente para o Espírito Santo? Como é que a gente deixa, como ele disse aqui, deixar Satanás dominar o meu coração? É como a gente está vendo aqui. Ponto 1. Olha o que acontece sobre as respostas sobre essa pergunta. Cuidado com as parcerias que você faz. Quem você tem se aliado? Quais as alianças que você tem estabelecido? Eles eram um casal, firmando uma aliança de matrimônio. Mas não é porque eu sou casada, não é porque eu tenho uma aliança de intimidade com essa minha amiga aqui. Não é porque o meu relacionamento de pai, de filha, ele pode ser maior do que o Espírito Santo de Deus e o que a palavra me diz. A palavra do Senhor nos ensina até nos exortar uns aos outros, mas em amor. Não é para ninguém chegar falando o que quer, né? Espraguejando, dizendo que vai para o inferno, não é nada disso. É que a gente não pode compactuar com aquilo que é errado. Toda vez que eu compactuo com aquilo que é errado, aquilo vai se tornando uma rotina. E aquilo era uma rotina daquele casal. Era uma rotina. Olha, a gente vendeu essa propriedade aqui, né? Mas é muito dinheiro para a gente dar tudo para a igreja. Ninguém falou que era para eles darem tudo. Eles que se comprometeram. Né? Então a gente vai dizer que foi só esse o valor. A pessoa, né, se fosse mulher sábia que edifica a sua casa, não, mas isso está errado. Ela disse, não, tudo bem. Aí ele foi na frente, inocente, né? E Pedro também, que não é bobo nem nada, fingiu que nada aconteceu para tirar, como diz o pessoal, né? Jogar verde para colher maduro, né? E ela foi lá e confirmou a mentira. Então, cuidado com as parcerias. Lembra de Jonas? Vamos lembrar de Jonas? Jonas recebeu uma palavra do Senhor. Jonas recebeu uma orientação de Deus. O que ele fez? Ficou com medo, não quis ir. Começou também com o pecado da iniquidade. Começou a criar estratégia para fugir daquele plano que Deus tinha para ele. Vai e se mete no navio lá. Foi só Jonas entrar no navio e a tempestade começou. Quando os marinheiros descobriram lá, jogaram ele para fora do navio, a tempestade parou. Tem tempestade na tua vida que não é tua culpa, mas é por quem você está se aliando. É com quem você está se unindo. Tira esse atrapalho para ver se a tempestade não passa. O problema é que a gente tem aquele apego, né? A gente tem aquele apego. Não, estou sofrendo, mas estou sofrendo aqui. Você sabe que a coisa está errada, mas você não quer desapegar. É simples. Tem coisas que a gente vive que não era nem para a gente estar vivendo. Mas a gente só está vivendo porque a gente se propôs a se aliar com o que Deus não quer. Arranca isso da vida e vê se a tempestade não passa. A tempestade passa. Outro ponto. Não adianta a gente estar no cenário de avivamento se eu não permito que o toque da intimidade do Espírito Santo de Deus me toque. Capítulo 4, verso 30. Vamos ver lá o ambiente que eles estavam inseridos. Atos 4, 30.
que diz aí a palavra do Senhor? Atos 4:30. Leia aí alguém. Amém? Aleluia. A senhora deu glória, depois que a senhora ia ler. Eu espero a senhora ler. Pode. Isso, estende a mão. Aleluia. Agora o 33. Olha, amém? Olha o lugar da bênção que Ananias e Safira estavam. Estava em qualquer lugar? Não. Estava num lugar onde o povo orava e as coisas tremiam, minha filha. Já pensou isso aqui? A gente está cantando aqui um tremor de terra. A gente está cantando aqui, de repente um vento bate aqui na igreja, que teu cabelo fica todo bagunçado, tu começa... Era esse ambiente que eles estavam inseridos. Milagres, maravilhas acontecendo. A presença viva de Deus ali, aos olhos dele. Mas isso adiantou alguma coisa para eles? Isso impediu que eles cometessem esse erro? Não. Então tem muito mais a ver com a minha permissão do que com o ambiente. Ah, esse culto está chato. Eu não estou sentindo a presença de Deus aqui. Foi morno hoje. Não está mais como antes. Qual é o termômetro? A igreja somos nós. Não tem nada a ver essa parede aqui, né? Quem tem que pegar fogo sou eu e você. Amém? Quem tem que sentir a presença de Deus sou eu e você. Isso não começa na igreja. Isso começa lá no nosso quarto. Naquele momento do nosso secreto com Deus. Uma vez eu fui uma dessas conferências, desses seminários que a gente vai para Pedreira, né? E o pastor ensinou lá que ele estava ensinando a liderança dele, que antes deles chegarem na igreja, levita, pregador, os nossos irmãos de diaconato, obreiro, antes deles chegarem na igreja, o culto tinha que começar 1 hora antes, lá na casa deles. Era um propósito que eles tinham estabelecido lá. E eles se arrumavam tudo cedo. Se o culto era 6 horas, 4 horas, ele já estava arrumado, porque 5 horas o culto começava lá no secreto deles. Começava lá no secreto deles. 6 horas eles estavam na igreja. Não tinha dificuldade por fluir de Deus. Por quê? Porque eles já estavam vindo abastecidos da casa deles. Não tem aquela... A gente que está aqui às vezes no altar, né? Vou falar agora como levita, cantando, talvez o pregador também sinta isso. Às vezes a gente está aqui e a gente percebe aqui, né? Estou cantando uma música, eu estou vendo que ninguém está cantando. Né? Aí eu estou vendo que ninguém está batendo palma, eu fico, vamos bater palma, e assim lá em cima. Aí eu fico, parece aquele animador de torcida, né? E assim, tentando mexer com o povo, tentando quebrar aquele gelo. Né? Mas isso a gente faz porque a gente faz, mas a nossa adoração, ela é para Deus. E se eu começo esse culto na minha casa, eu não posso nem saber a letra da música. Mas eu presto atenção na mensagem que ela está me trazendo. E eu recebo aquilo. E aquilo eu estou sendo tocada, eu estou sendo avivada. Então não tem a ver, eles estavam envolvidos no maior cenário de avivamento. Aqui na minha Bíblia, ela tem aqueles rodapé, né? E aqui relata sobre o que o Douglas acabou de ler. E o título está assim, explosão de uma dinamite de poder. Era esse o ambiente que eles estavam vivendo. E isso não impediu eles de cometerem esse pecado. Então, não tem muito a ver com o ambiente, mas tem a ver aqui, com a minha vida, com o meu secreto. Eu é que preparo, eu é que faço o altar e o Espírito Santo desce com o fogo dele. Amém? E o terceiro e último ponto, você tem que escolher
de que lado você está. Daqueles que tiram as coisas mortas do altar ou aqueles que vão fazer parte das coisas mortas dentro do altar. Você percebeu que quando ele morreu, Safira, rápido, uns jovens lá, eles pegaram, embrulharam eles e tiraram a coisa morta diante do altar e sepultaram. A mesma coisa aconteceu com a mulher dele. Então, vamos olhar por um cenário profético. O que está morto no meu altar? O que está parado na minha vida? O que está impedindo essa presença, esse fogo voltar a ativar? Será que eu tenho retirado essa cinza ou eu me acostumei com ela e ela está aí? Eu já acho normal. Eu já digo aquele famoso ditado, não tem nada a ver. Enquanto eu estiver assim, a cinza vai ser minha companheira. Eu vou me acostumar com ela. Eu vou precisar de um seminário. Eu vou precisar de um retiro para me ativar. Durou 3 semanas, acabou o retiro, voltei de novo a ficar fogo baixo. Vou precisar ver um vídeo no YouTube, fico animada. Se eu não ver outro vídeo, acabou. A minha vida tem que viver de vídeo de YouTube, para me ficar pegando fogo. É uma decisão. É uma decisão. Quando as coisas morrem diante do altar, quem tem que retirar as coisas que morreram, sou eu. Se eu não tirar, eu vou me acostumar. E se eu menos perceber, aí vem aquela passagem da Santa Ceia, né? Por isso que há entre nós muitos fracos, muitos doentes, muitos que estão dormindo espiritualmente, porque se acostumaram com aquilo que está atrasando. A palavra, o Senhor Jesus na nossa vida, Ele não é uma pessoa que pode ser medida. Ele não é uma pessoa que eu posso encaixar em um lugar. Então eu não posso vir para cá achando que já sei o que vai acontecer. Às vezes a gente tem isso, né? Não, 7h30 começa o culto, o louvor vai até as 8 horas, a palavra vai até 8h30, aí vem uma oração, vem um ofertório, eu vou para casa. Eu já chego no culto assim, sabe? Tratando o que é sobrenatural como natural. Quando eu chego nesse ponto, na presença, na casa de Deus, meu irmão, o fogo pode estar queimando. Deus pode estar descendo, mas sabe por que não acontece? Porque eu tratei aquilo que é santo como algo natural, como algo comum. A minha rotina já faz parte da minha rotina, já faz parte do meu dia a dia. E Deus não é rotina, Deus é novidade de vida. Aleluia! Deus é novidade de vida. Deus é novidade de vida. Ananias e Safira tinham tudo para viver bem. Mas um deslize acabou. Sabe o que isso me faz lembrar? Que quando a gente desobedece, é uma decisão pessoal. Quem escolheu desobedecer fui eu. É uma questão pessoal. Mas o impacto dessa desobediência vai dar no coletivo. Não vai atingir só a minha vida que escolhi desobedecer. A mesma coisa acontece quando eu decido obedecer. Só eu posso decidir obedecer. É uma decisão pessoal. Mas o impacto da minha obediência vai gerar também no coletivo. Vai também gerar no coletivo. Como foi que aquela igreja ficou quando eles caíram do urinho lá? Todo mundo ficou com medo de dizer que é a palavra de Deus. Todo mundo ficou com medo. Aqueles marinheiros tinham culpa daquela tempestade lá em Jonas? Não tinha. Mas a desobediência de uma pessoa afetou a vida de todas. Quando você decide desobedecer, é claro, você vai ser o mais
vai ser a pessoa que vai mais sentir. Mas entenda, o seu coletivo, as pessoas que estão ao seu redor também serão impactadas com a sua desobediência. Assim também como sua obediência vai trazer benefícios para a sua vida, mas também vai trazer benefícios para aqueles que te cercam. Então que nessa noite, noite de avivamento, noite do Espírito Santo, que a gente possa entender, eu não tenho que estar só inserido no ambiente de avivamento. Eu preciso permitir o toque do Espírito Santo na minha vida. Eu tenho que prestar atenção às alianças que eu tenho firmado à minha vida. E eu tenho que também escolher de que lado eu sou. Se eu sou aquele que tira as coisas mortas do altar, ou se sou aquele que me acostumo com as coisas mortas diante do altar. A desobediência e a obediência é uma decisão pessoal da minha vida, mas o impacto das duas decisões vai gerar no meu coletivo. E quando eu decido tirar o atrapalho da minha vida, a tempestade cessa. Fique de pé no seu lugar. Glória a Deus. Aleluia! Aleluia! Quantos estão preparados para viver algo novo da parte de Deus? Não, vou falar de novo. Quantos estão preparados para viver algo novo da parte de Deus? Você ainda acha que dá para viver algo novo, irmão? Depois de todos esses anos de cristão, depois de tantas experiências que você já viveu, você ainda diz que tem algo novo para viver? Amém, amém. Nós não podemos nos acostumar com o que já vivemos. Nós não podemos achar que é isso mesmo, Deus já teve que fazer tudo pela minha vida. Não. Quando a gente acha que Deus já agiu, Ele vem e faz algo sobrenatural, maior ainda. Nós estamos caminhando em cima de uma palavra profética, que a glória dessa segunda casa será muito maior do que a primeira. E isso tem a respeito na tua vida, querido. De tudo que você já viveu com o Senhor Jesus, não se compara com aquilo que Ele ainda vai derramar sobre você. Se você já teve experiências maravilhosas com Deus, abra o seu coração, porque você vai viver coisas extraordinárias com Ele. E se você acha que está paradão, nessa noite Jesus te convida, arranca as cinzas do teu altar, porque eu quero tacar fogo aí na tua vida. Eu quero te elevar para um novo momento. Levante suas mãos aos céus nessa noite. E entenda, você não precisa de uma música para preparar esse ambiente. Comece a pegar fogo aí onde você está, porque o Espírito Santo está aqui nesse lugar. A presença de Jesus já se faz aqui nesse lugar. Ele passeia no meio da igreja dele. O Espírito Santo passeia sobre nós. O Espírito Santo toca sobre as nossas vidas. E Ele está aqui para renovar a unção que já foi derramada sobre você. Ele está aqui porque Ele quer dar algo novo da parte dEle sobre a tua vida. Ele quer derramar uma porção nova sobre o teu ministério, sobre aquilo que Ele entregou na tua mão. Mulheres, homens, crianças, juniores, adolescentes, jovens, ministério de louvor, obreiros, mídia, diaconato, ministério de dança, ministério de casais. Há um óleo novo sobre nós, há uma unção nova preparada pelo Espírito Santo. Vem sobre nós, Espírito Santo de Deus. Vem sobre nós, Espírito Santo de Deus. Vem sobre a tua igreja, Senhor. Vem sobre a tua igreja, Espírito Santo de Deus. Diga para Ele: descerá sobre ti. Desce sobre nós nessa noite, Jesus, desce. Vem sobre nós, diga mais uma vez: descerá. Descerá sobre ti. E o poder do Altíssimo te
mão sobre a sua cabeça e profetize: descerá sobre mim, descerá sobre mim. Nessa noite, Jesus, nessa noite, Jesus, e o poder do Altíssimo me envolverá. Canta com toda a tua alma para Ele nessa noite. Tua alma viverá, teu espírito renovará, no teu corpo tudo novo, sim. Tem novidade de vida para você. Tua alma recebe o novo de Deus. Oh, e no teu corpo tudo novo se fará, e chorarás e saltarás de alegria. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo de Deus, vem. Restaura essa casa, Senhor. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo batizar. Vento, vem, vem, sopra sobre nós, vento impetuoso do Espírito Santo de Deus. Sopra sobre nós. Tira as cinzas do altar, Jesus, tira. Sim, Jesus, e enche os nossos corações. Vento, Ele vive, eu posso crer, porque Ele vive. Mas eu bem sei está nas mãos. Você pode dizer mais uma vez isso para Ele nessa noite? Porque Ele vive.